Olá, eu me chamo Silonete, eu sou professora da classe Felicidade Life e nós estamos aqui para ministrar mais uma aula do Religar Life. E essa aula ela é extraída do livro Alicerces da Nossa Fé. Hoje nós iremos falar 3 tópicos importantes. O primeiro é o homem, o segundo, o pecado e a morte, e o terceiro, a salvação. É importante nós sabermos que nós vamos abordar com você sobre esses temas tão importantes para que nós saibamos que o Senhor é o começo, o princípio e o fim, né? Então, nós vamos estar abordando o tema, e o primeiro desse tema é o homem. Homem, obra-prima da criação de Deus, o único criado à imagem e semelhança do Criador. Após ter criado o universo e os seres vivos com suas palavras, a partir do pó da terra, o Deus Trino, por um ato especial, cria o homem e da costela de Adão, ele cria a mulher. Ambos a sua imagem conforme a sua semelhança, conferindo a eles valores e dignidade. E essa referência para você conferir encontra-se em Gênesis. Nós vamos ler essa referência para que você possa nos acompanhar, né, com a referência bíblica. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. E quando o Senhor disse façamos, ele queria, a intenção dele, né, na pessoa de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, era criar o homem com as suas próprias mãos e fazer ele de uma forma especial, a sua imagem e semelhança. Então entenda, você não é qualquer criação, você não é qualquer ser, você é um ser especial para Deus. Ele criou você à imagem e semelhança. Imagine só, o Senhor, tudo que ele fez em palavras. Mas quando chegou para fazer o homem, ele pensou: eu vou fazer a melhor obra-prima. O ser humano, eu e você. Então entenda, você tem uma identidade especial para Deus. E aí nós vamos ver também que existem pontos principais e fundamentais nessa criação. Deus deu responsabilidades ao homem. Ele deu responsabilidades a mim e a você. Dominar, zelar, proteger, desenvolver, guardar a criação dele. Aí você me pergunta, mas onde eu posso encontrar essa referência? E eu te digo, Gênesis 1:28, ele fala: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar. E aí o Senhor entregou tudo na mão do homem, né, para que ele cuidasse. Com isso, ele deu responsabilidades. Eu preciso não só cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim, da minha família, eu preciso cuidar das coisas que Deus tem confiado e entregado nas minhas mãos. Eu preciso desenvolver a obra do Senhor, eu preciso guardar, né, zelar com cuidado com as vidas que o Senhor me entrega também. E tem mais, ele teve propósitos. E o propósito dele, sabe, queridos, é importante que o Senhor, com esses propósitos, ele criou nós para adorá-lo, né? Propósito de adorar, de construirmos família, de termos relacionamentos com Deus primeiramente, depois uns com os outros, de termos uma intimidade com o Senhor, de termos uma identidade e resplendor da sua glória. Sabe, uma identidade de saber que eu sou a criação
feita à imagem e semelhança de Deus, né? E o Senhor, ele criou homem e mulher. Então nós sabemos de onde nós viemos. Você sabe de onde você veio? Você veio de uma criação especial feita por Deus. E aí, para vermos essa questão de adorar ao Senhor, de ter família, de ter relacionamentos, de ter intimidade, identidade e para o esplendor da sua glória, nós separamos aqui algumas referências. E nós vamos compartilhar com você essas referências. Mateus 28, e o verso 19 a 20, que ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Que promessa linda, né? Ele estará conosco, nós não estaremos sozinhos. Mas o interessante é que ele deu uma ordem. Vão, façam discípulos, ensinem, cuidem, zelem. E tudo isso a nossa igreja tem, né? Tudo isso ela se preocupa em cuidar um dos outros. E o interessante em tudo isso é que ele disse que está conosco até a consumação dos séculos. E aí tem outra referência em Mateus 19, versos de 4 a 5, que ele diz, ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Nisso ele está falando para você da família. Nós somos a família criada por Deus. A primeira instituição que o Senhor criou na terra foi a família. Quando ele disse que nós deixaríamos pai e mãe e nós uniríamos a uma só carne, né? Então o Senhor se preocupou com a família. Ele se preocupou para que eu e você não vivamos só, que nós tenhamos uma família, mas que nós possamos zelar por essa família, cuidar dessa família, porque um dia o Senhor vai prestar conta comigo e com você sobre essa família. E aí, prosseguindo nesse relacionamento importante que ele tem conosco, ele disse lá em Romanos 8, 15 e 16, ele diz, pois vocês não receberão o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberão o Espírito que os adota como filhos. Eu e você somos filhos. Sabe, um relacionamento de pai para filho, ele diz assim, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Ah, que lindo. Paizinho, né? Meu pai. Então é um relacionamento que ele quer ter conosco. E ele diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Ser filhos de Deus. Então ele quer o quê? Relacionamento, intimidade e uma identidade. Eu tenho um pai eterno que cuida, que me ama, que zela, que faz tudo por mim. Depende de eu obedecer, né? E aí, dando assim mais uma ênfase, né? Nós vamos em uma outra referência, Efésios 4, verso 24, que diz assim, compartilha aí, pegue sua Bíblia, né? E nós aqui vamos lendo com você. E diz assim, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, né? Então, nós somos criados para sermos novas criaturas, criado para ser a semelhança de Deus, em justiça e em santidade, né? Então, nós vamos nos assemelhar com Deus na questão de declararmos essa identidade falando das coisas boas que o Senhor tem, né? Então, para o resplendor de sua glória, tudo façais para a honra e glória do Senhor. E aí nós vamos ver ainda, queridos, que o Senhor tem, né? Com isso, nós fechamos essa parte das responsabilidades dos propósitos. Mas ainda vamos para o nosso segundo tópico, que é a parte 7ª, né, desse livro, Alicerces da Nossa Fé.
E ele fala sobre o pecado e a morte. Então, o Senhor teve uma criação, né? Criou o homem, criou a mulher, fez tudo. Mas, infelizmente, houve uma coisa que separou o homem de Deus: o pecado. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, preste atenção. O homem criado por Deus em total liberdade, perfeição e em estado de inocência, mantinha completamente comunhão com o seu Criador. E não conhecia o mal, mas cedendo à tentação de Satanás, infelizmente, né? Por um ato livre de desobediência do primeiro casal, o pecado entrou no mundo e separou o homem de Deus. Ei, é a única coisa que separa o homem de Deus, é o pecado, né? Nós vemos essa referência em Romanos 5:19. Vamos ler aí, Romanos 5:19. Você pode pegar sua Bíblia e acompanhar conosco. Diz assim: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um homem, único homem, muitos serão feitos justos. Ei, mas tem uma chance para mim e para você. Apesar de que, através de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo, separou nós de Deus, mas aí vem Jesus, né? Depois nós vamos falar para você sobre esse escape que eu tenho, eu e você, né? De termos a salvação. Mas, enfim, né? O Senhor nos fez nos livre. Portanto, nós, por teimosia, né? E desobediência, a Bíblia fala, o homem pecou. E o pecado é a única coisa que separa nós de Deus. Toda a humanidade é herdeira da natureza pecaminosa de Adão. O homem e toda a natureza sofre as consequências, infelizmente até hoje, do pecado e do juízo de Deus, que pune a desobediência e a incredulidade do homem, sujeitando-o à morte e à condenação eterna. A morte nunca fez parte dos planos iniciais do Criador. Entretanto, ela é o salário do pecado. Então, lá em Romanos 6:23, ele diz o seguinte, acompanha aí mais essa referência, por favor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós sabemos que todos nós, para sobrevivermos, nós trabalhamos. E em recompensa do nosso trabalho, né, nós temos o salário. E o pecado, né, ele também tem uma consequência, ele também tem um salário. O salário do pecado, enfim, que triste, é a morte. Mas aí nós entendemos que tem um escape. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus que existe. Então, assim, o homem, ele pode até pecar, mas pode se arrepender também desse pecado. E pode se voltar para o Senhor, pedir perdão, né? Para que você não venha receber essa consequência final, que é a morte. E nós vamos, então, para o nosso 8º tópico. Esse tópico é a parte mais linda, gente, que eu acho dessa lição. É a salvação. Que se eu fosse você, eu prestaria muita atenção nisso. Porque o Senhor, Ele quer falar contigo nessa mensagem. Ele quer falar com você nessa lição. Ele quer te mostrar um plano que te livra de todas as condenações e te dá um escape e te dá uma vitória. Então nós vamos ver a parte da salvação. A salvação é dada ao homem por causa da graça de Deus. Ei, é de graça. Mas assim, deixa eu falar uma coisa para você, custou um preço muito caro. Só que assim, não fui eu que paguei, não foi você. Foi Jesus. Quando ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele pagou um preço muito caro, com a sua própria vida, para me resgatar e resgatar você, né? Então a salvação é dada ao homem por causa da graça de Deus, mediante o arrependimento do pecador e da sua fé. Olha, tem uma condição. Nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. E aí então nós seremos salvos.
e crer, né? Fundamentada na obra completa de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Crendo nele como seu único e suficiente Salvador e Senhor, né? Através da obra consumada de Cristo, o acesso a Deus está disponível para todo aquele que nele crê. Ei, é esperança para mim e para você. É todo aquele que nele crê. Em João 3, 16 a 18, compartilhe aí comigo, por favor, né? João 3,16. E você já sabe até de cor, né? Então nós vamos poder falar juntos aqui. Ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, é um amor tão grande do Senhor por mim e por você. Tão maravilhoso esse Deus que nos ama. Ele deu o seu único Filho para me livrar e para te livrar da condenação eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Querido, não deixa de crer. Porque se você crer, você já tem a sua salvação garantida. Por não crer no nome do unigênito Filho de Deus, quem não crê já está condenado, né? E aí nós vamos ver que esse é um plano de salvação para mim e para você. Mas espera aí, deixa eu te falar. A salvação dá-se nas seguintes etapas. Ela tem as etapas, os processos, né? Para essa salvação ser completa, né? Ter um fim feliz, né? Ter um fim feliz. Então, ela se dá pela regeneração. Sabe quando ocorre a regeneração? No momento em que o pecador perdido torna-se santo e livre da escravidão do pecado. Lá em Efésios 4, verso 22 e 24, eu vou comprovar com você. Abre a tua Bíblia aí. Em Efésios 4, né? Eu tô abrindo aqui a minha. 22 e 24, ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a fim que a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que coisa maravilhosa, né? Então ele diz, lá em Efésios 4, 24, quando a antiga maneira de viver vocês foram ensinado a despir-se do velho homem, né? Então, nós vemos aqui que Efésios 4, 22 a 24, ele fala, né? Vocês foram ensinados a se despir do velho homem. Então, vamos deixar aquelas coisas de quando nós éramos pecadores, né? Assim, que vivíamos em pecados, porque você pode dizer assim, mas irmã Ocilonete, você não peca, mas peco sim. Só que hoje eu tenho alguém que ele me sinaliza, o Espírito Santo, ele diz para mim assim, olha, isso aqui tá errado. E aí eu vou lá e eu peço perdão do meu pecado, né? E é isso, essa garantia linda que nós temos de ter alguém que nos justifica do nosso pecado. Então, Jesus Cristo. E ele diz que ele nos chamou para sermos renovados, né? De modo de pensar, de vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Viver na verdade. E aí, nós vemos ainda que tem a segunda etapa desse processo de salvação. A justificação é a sentença da absolvição dada por Deus no ato da regeneração. Gálatas 2, 20 é uma referência maravilhosa. Abra aí sua Bíblia. Gálatas 2, 20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Olha que lindo, né? O Senhor, Ele me ama, Ele te ama e Ele se entregou por mim e por você. Então, que coisa maravilhosa! A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, eu tenho esse corpo, você também, mas esse corpo, ele já é justificado pelo Senhor, né? E aí vem a santificação, é o processo em que o santo é capacitado pela presença e poder do Espírito Santo a viver de acordo com a sua nova identidade em Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses, ele fala assim, no capítulo 5, verso 22, vamos lá, me ajuda aí, que a gente, verso 22, né? Olha, tão pequeno esse texto. Ele diz: afaste-se de toda forma de mal. Então, tem uma condição para mim e para você. Nós temos que nos afastar. Porque quando nós nos afastamos do mal, né? Isso que significa ser santo, separados por Cristo, para sermos filhos amados. Então isso é ser santo, isso é santidade. Quando eu me afasto do mal, quando eu procuro fazer o bem, quando eu procuro falar a verdade, quando eu procuro viver a verdade, eu tenho uma vida de santidade. E aí, por último, aqui nós vamos concluindo, né, a glorificação. Que essa parte ela se dá já para completar a salvação, mas ela já dá quando nós já estamos preparados para estar na glória com o Senhor. E a glorificação é o ponto ápice da salvação, em que o cristão estará completamente livre da presença do pecado, despido do seu corpo humilhado e revestido de um corpo glorioso. Que glória, né? Já na glória, tá? Este estado do salvo por Jesus Cristo será permanente e final. Entendeu? Essa parte da glorificação é quando eu já não vivo mais com esse corpo, essa matéria, quando eu passo daqui a viver com o Senhor na glória. Ei, não deixa de crer no Senhor Jesus. E lá em 1 Coríntios 13, verso 12, né, nós vamos completar com essa referência dizendo para você: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Oh, aleluia, né? Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido, né? Então o Senhor diz para mim e para você que Ele vai, né, quando Ele nos receber na glória, nós vamos estar face a face com Ele. Então, se eu fosse você, eu não pensava duas vezes em ter essa escolha hoje. A escolha de estar com o Senhor. E aí, para concluir nossa aula, entenda, leia esse versículo, diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Glória a Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe, né? E que você tome essa decisão, não perca mais tempo, porque Jesus quer estar com você todos os dias até a consumação dos séculos e Ele te espera na glória. Um abraço, fiquem com Deus.